continue negativo e isso vai acontecer com você. Olá, meu nome é Vitor Costa, sou escritor, empreendedor e líder de ONG. E estou aqui para conversar um pouquinho com vocês agora no YouTube, né? Depois de fazer alguns trabalhos de escrita, também realizo serviços de escrita, né? Tenho um livro publicado, né? E enfim, deixamos de falar de mim, sendo que eu irei voltar para mim daqui a pouco. Seja negativo e você vai ver isso acontecendo com você. Reclame, esbraveje, olhe apenas para o lado ruim das coisas e você vai notar a imperiosidade que a vida pode te trazer. Isso não é um dizer popular apenas. Se vocês estiverem ouvindo um ruído de fundo, é o ventilador, porque aqui está muito abafado e ele não está nem virado para mim, viu? Enfim. A vida ela tem duas vertentes. Sempre, sempre, sempre. Não existe apenas um segmento. E eu sempre defendo aqui que é bom ter um equilíbrio. Não é para ser positivo e nem otimista o tempo todo. É impossível. Até porque muita coisa acontece conosco. As nossas subjetividades também falam muito na hora, volgam muito na hora. Mas você é muito além desses sentimentos. Você é muito além da felicidade e da tristeza. Você é um ser maior do que qualquer coisa que possa vir a acontecer, qualquer coisa que possa vir a ocorrer. E o segredo é não se deixar abalar, nem pelas coisas boas, nem pelas coisas felizes, nem pelas coisas tristes, né, ruins. Até porque o que é bom e o que é mal. O que é bom para você pode ser ruim para mim e vice-versa. Ou o que é bom agora pode se tornar algo ruim no futuro, vice-versa. Então, tem uma história, eu não lembro quem foi o autor, acho que foi uma história popular, então não deve ter um autor específico, né? Mas é sobre um senhor que tinha um filho, ele cuidava de uma fazenda, o senhor cuidava de uma fazenda e ele tinha um filho. O filho era adulto, assim, mais ou menos, e era período de guerra, e ele não queria que o filho dele fosse guerrear, então ele rogou, pediu tanto para que o filho dele não fosse guerrear, né? E passou uns dias, passou um tempo, ele tinha um pasto, na verdade, o cavalo dele, um dos cavalos que ele tinha lá, fugiu. E o filho dele foi atrás do cavalo e com isso ele se acidentou e acabou quebrando a perna. E isso foi algo ruim no momento. Mas depois de um tempo se passar, a convocação da guerra chegou na casa do Senhor e o filho não iria poder prestar serviço por conta da perna quebrada. Então, às vezes o que acontece de ruim no momento tem uma explicação lá na frente, né? E nos perdemos muito nos valores momentâneos e não pensamos na meta de longo prazo. Isso também vale para estudo, isso vale para objetivos, porque no momento é ruim, no momento não é legal sentar, estudar, fazer um trabalho bem feito, não é legal, é cansativo, é desgastante, às vezes é um fim de semana, às vezes é um feriado que você está fazendo isso, mas tem um objetivo a longo prazo, melhor do que ter um prazer agora, de imediato, e mais tardar ter uma frustração, porque não conseguiu realizar e se culpar, enfim. Não é um caminho muito sábio a se seguir. Sobre culpa e frustrações, bem, realmente é algo que devemos viver, né, com isso. Culpa, arrependimentos, frustrações, todos têm e todos terão, e é normal. Porque nesse mundo existem várias escolhas, assim como não existe só o bem e o mal, também não existe uma escolha somente para tudo. Você tem liberdade total para tomar suas escolhas, ter sua atitude, tanto mental quanto física. E nem sempre tomamos a atitude correta para nós mesmos ou para outrem. E por muitas vezes nos culpamos e nos arrependemos dessa decisão que tomamos. Aí que está o desnível de tudo. Tem gente que segue de boa vida, segue em frente, não se deixa abalar. É claro que pensa sobre, mas não se deixa abalar. Tem gente que é aquele meio termo, que é o mais aconselhado, né? Eu já vou falar dele. E tem outras pessoas que se deixam levar. E tá tudo bem, tá tudo bem.
dessas três vertentes, tá tudo bem se deixar levar. Tá tudo bem seguir em frente. E tá tudo bem ficar meio termo, que é ver o que aconteceu e melhorar depois. Não simplesmente deixar para trás o que aconteceu, mas levar como uma lição. Tá tudo bem todos esses níveis, porque nós somos humanos, cada um tem sua vida, cada um tem uma realidade, cada um sabe o que faz e o porquê faz as coisas, por mais que não saiba de fato no momento. Mas a gente às vezes não consegue segurar tristeza, medo, raiva. E por mais otimista que seja, em muitos aspectos, acabamos falando que nem quem é nerd de Platão, Andrew Garfield, né? O personagem Peter Parker de Andrew Garfield no terceiro filme. Tem gente que não consegue segurar a raiva, a tristeza e começa a despejar em vícios, em outras pessoas, né? Em si mesmo, em forma de se machucar sem querer ou querendo. Então, o ideal mesmo é sentir, não tentar segurar. Até porque quanto mais segura, toda energia condensada, ela expande de alguma forma. Ela arruma uma forma de sair. É como se fosse um cano de uma tubulação que estivesse um pouco rompido. A força da água passa e ele vaza. Ele vaza. Isso é você que está segurando. Porque quanto mais você segura, mais faz pressão. E quanto mais pressão faz, o ar precisa sair. Panela de pressão é um exemplo perfeito. A pressão precisa sair. Precisa descansar, precisa relaxar, precisa aceitar o que está acontecendo. Não esperar que outrem aceite, nem que outrem entenda, mas sim você. Porque se você não entender, se você não aceitar, como é que o outro vai poder fazer por ti? Porque mesmo que o outro o faça, você mesmo não vai reconhecer. Vai ficar naquela de, ai, poxa, e isso aconteceu, não era para isso ter acontecido, e aí vai ficar remoendo, por mais que aquela ação já tenha sido perdoada, por mais que aquela ação já tenha sido conversada, por mais que aquela situação já nem caiba mais uma atenção lógica, sabe, uma atenção incisiva. E não é sobre viver otimista, nem positivo o tempo todo. Isso na verdade é a negatividade velada. Você se machuca. Vocês se machucam à toa. Não à toa, né? Tudo tem o seu motivo, tem o seu propósito, mas acaba se ferindo por algo que não vai deixar de doer. A depender, né? Se você ficar segurando. O ideal mesmo é conversar com alguém, fazer uma caminhada, ir à praia, sei lá, qualquer coisa que o relaxe, não tornando isso um vício, porque muitos confundem vício com um prazer assim, um relaxo. As pessoas confundem, tudo é equilíbrio, tudo excessivo faz mal. É um alimento muito bom, rico em proteína, sei lá, é ótimo, é perfeito comer, nos dá uma sensação boa no paladar. Chocolate, pronto, chocolate nossa, é inigualável o sabor. Vai saber de qual nível de amargura ou de açúcar vocês gostam, mas se comer de maneira excessiva faz mal. A mesma coisa com bebidas, né, que vocês sabem quais são. Então, eles não fazem só mal para vocês, mas para todos ao redor. No final das contas, aí você acaba se culpando por estar fazendo mal às pessoas e por estar fazendo mal a si mesmo quando você olha no espelho. O ideal é se acolher, se enxergar, se amar e não se iludir. Ter expectativas sobre algo é muito bom, mas lembra do excesso novamente. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre 880, sobre excessos, minha cadela tá latindo, sobre excessos. E nenhum desses é legal. Excesso, acúmulo de coisas, forçar, bater na mesma tecla sempre, achando que vai ajudar em alguma coisa, achando que vai ajudar a aliviar toda aquela pressão, aquela rusga que está tendo dentro de si mesmo. Uma das coisas que eu mais defendo aqui é o autoconhecimento, que em forma de livro, em forma de
podcast, em forma de filme, em forma de música. Tem gente que se encontra em hobbies, tocando violão, desenhando, escrevendo. E às vezes você se encontra perdido em algum lugar, em alguma coisa, mas a resposta está bem ali na sua frente. Às vezes você está procurando algo para investir em profissão, em hobby, e tá ali, ah meu Deus, fulano está fazendo aquilo, fulano está fazendo isso, e você tenta se comparar com eles e tentar fazer a mesma coisa. Enquanto tá lá desenhando, fazendo um desenho perfeito, escrevendo, enquanto você está escrevendo, a própria escrita reflexiva, escrever o que está se passando na sua cabeça já é condizente com o hobby, já é escrita, já é um diário, já é uma documentação que você está fazendo. E tudo isso ajuda em momentos ruins. É claro, não tornando vício, e sempre tendo aquela flexibilidade em saber aproveitar todas as oportunidades para se encontrar. Não só em desenho, não só em escrita, não só a ida à praia, não só a ida a um cinema, não só a conversa com alguém. O ideal, na verdade, era saber sanar por si próprio, não dependendo de nada no externo, mas sim um estralo próprio de falar, ok, chega, acabou. Aconteceu isso, isso e isso. Nada vai mudar. E tá tudo bem. Vida que segue, bola pra frente. A vida não para. O tempo não para. Então, isso que importa no final de tudo. É o quanto você vai saber seguir em frente. Então você vai saber não olhar para trás e ainda assim segurar as tentações, tanto de olhar para trás quanto dos vícios, quanto dos arrependimentos. Seguir em frente, sem medo, sem traição consigo mesmo, entende? Não sei se está sendo muito explicativo o que eu estou dizendo aqui, mas nada vale a pena sem a paz, e isso que deve ser o foco. Felicidade momentânea. Tudo é momentâneo, mas a paz é algo que você consegue durar mais tempo, pelo menos dentro de si. Porque a paz é um dos únicos sentimentos que você tem completo poder de uso, completo poder de ação. Porque os outros todos podem depender de um fator externo ou de outra pessoa. A paz não. A paz você pode fechar os olhos e tá ali de boa, sanou. O amor romântico, às vezes você depende de outra pessoa. O amor em si, você sente amor, você está sentindo amor por alguma coisa. Nem que seja por si mesmo, mas está dependendo de algo. A paz, necessariamente não. Você só está em paz. Só respirou, sentiu um alívio. Ó. E tudo voltou a fazer sentido. E o silêncio retornou, o vazio retornou. E não somente muitas informações, estamos vivendo em um momento de multi-informacional, um momento em que toda hora estamos fazendo alguma coisa, eu falo isso por mim mesmo, toda hora estamos fazendo alguma coisa e de múltiplas formas. Sim. Não sana os seus sentimentos negativos, isso eu tenho certeza. Só piora. Tem gente que fala que gosta de trabalhar e cada um com suas realidades, né? Tem gente que realmente se dá bem com isso, que é um hobby, né? Quando faz um trabalho que gosta mesmo, ocupa a mente, mas ocupar a mente com o trabalho não vai tirar o fato de você ainda estar pensando aquilo no inconsciente. Entende? Esse foi o vídeo de hoje. Reflitam sobre o que eu quis. E até a próxima.